Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais uma novidade aqui no canal, FII Infra 11 da Itaú Asset. E vamos falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que já foram pagos agora no mês de agosto. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes sobre esse FII Infra para você. Nos últimos 12 meses, esse FII Infra distribuiu um dividend yield de 12,1%, que é aquele dividendo que eu digo que é o normal, é o ok para fundos que sejam high grade. E esse aqui é um fundo high grade. Provavelmente um dos mais high grade que temos na nossa bolsa em termos de FII Infra. E mesmo com esse yield, que é relativamente baixo, porque tem alguns outros FII Infras que também sendo high grade estão distribuindo mais, mesmo assim ele está com P sobre VP de 1,05, ou seja, 5% de ágio. Para mim, 5% de ágio é o limite, aquele teto máximo que eu considero para comprar fundo de papel. Mas tem gente que se tiver 1,01 já não compra só de 1 para baixo. Mas tem que ver que a maioria dos FII Infras estão com algum ágio, nem que seja 1, 2%. Mas esse aqui já está com ágio bem complicado. Como eu falei, naquele limite, para mim, que é o máximo que eu compraria fundo de papel. Mas eu já comprei mais caro, diga-se passagem. No passado, quando eu era mais iniciante, já comprei mais caro. Mas atualmente eu evito. Só que se fizer aquele ajuste que eu sempre faço do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, esse dividend yield subiria de 12,1% para 12,7%. Ou seja, ficaria um dividend yield mais interessante ainda, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Então, um fundo high grade, bem seguro, com dividend yield anual de quase 13% isento, é um dividend yield muito bom. Nesse mês agora ele pagou R$ 1,10. E eu já vi nos últimos 12 meses, ele paga mais ou menos entre R$ 1,08 até R$ 1,12. Mas R$ 1,12 foi bem raro. R$ 1,12 e R$ 1,11 ele pagou pouquíssimas vezes. Mas R$ 1,08 até R$ 1,10 ele pagou várias vezes. É o normal dele pagar nessa faixa aí. E ele é bem constante, porque a variação é mínima. De R$ 1,08 até R$ 1,12, a variação dos dividendos é muito pequena. Esse dividendo pago por ele no mês de agosto equivale a um yield de 1,02% no mês. Ou seja, é um dividend yield bom para fundo high grade. Fundo high grade, em média, paga entre 0,90 e 0,95 fundo imobiliário, que é mais ou menos em termos de yield que eu comparo. Aí você vai dizer, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, apesar de ser papel, mas é a comparação que eu faço porque os fundos high grade são mais fáceis de encontrar com os yields, digamos, normais lá nos fundos imobiliários, porque aqui varia muito. Tem fundo high grade aqui que paga muito e tem fundo high grade que paga pouco. Então, como tem essa instabilidade, digamos assim, nos dividendos, então eu prefiro dar uma comparada com fundos imobiliários, os dividend yield dos fundos imobiliários, como o KNCR, como o HGCR, por exemplo. Entrando aqui no relatório do mês de julho, como é a primeira vez que a gente está trazendo esse fundo, eu vou trazer alguns números que normalmente eu só trago da primeira vez. Depois você vai ter que assistir os vídeos anteriores para ver esses números, essas informações. Então, o fundo conta com uma taxa de administração de 0,85% ao ano, que é uma taxa bem boa. A maioria dos FII Infras cobra na faixa de 1%. Fundos imobiliários tem alguns que cobram 1,15, 1,20, 1,25. Fiagros também. Fora a taxa de performance. Aqui não tem taxa de performance e a taxa de administração é apenas 0,85. Aqui ele não mostra quem é a administradora do fundo, mas eu encontrei lá no Clube FII, que é a Intrag. Então vou considerar que é a Intrag. O fundo teve início na bolsa no dia 20 de janeiro de 2020, ou seja, ele já está com mais de 4 anos e meio, já rumo aos 5 anos, já é um dos FII Infras mais antigos da nossa bolsa. O patrimônio líquido dele atualmente é 1 bilhão e 600 milhões, deixa ele mais ou menos no top 5 maiores FII Infras da nossa bolsa. Ele fez uma emissão recente, eu descobri lendo esse relatório, já que é a primeira vez que eu trago, eu vi que ele ainda tem muito dinheiro ainda a alocar, tem cerca de 28 mil cotistas, que é a média dos melhores, dos maiores FII Infras da nossa bolsa, mas tem aqueles que estão disparados na frente, tipo o Juro 11, que já tem cerca de 70 mil cotistas, e, por exemplo, o CPTI 11, que tem 40 mil. Mas os demais, que são nessa faixa aí de 1 bilhão e pouco, tem mais ou menos nessa faixa de entre 25 mil e 30 mil cotistas. A liquidez diária dele é muito boa também, uma negociação de mais de 2 milhões e 100 mil por dia, então é uma liquidez muito boa do fundo. Aqui o fundo tem como objetivo de retorno buscar a longo prazo um ganho acima da NTNB entre 0,5% e 1% ao ano, que ele fala, acima dos retornos dos títulos públicos federais atrelados à inflação, ou seja, o IPCA+, que é o título NTNB. Só que ele está trazendo um retorno maior. Se fosse só isso, eu consideraria pouco. Apesar da NTNB, que aplica lá, sabe que no mínimo
depois de passar 2 anos aplicado, ainda paga 15% de imposto de renda, e aqui é isento de imposto de renda. Mas mesmo assim, seria essa diferença da isenção de imposto de renda mais 0,5% a 1%. Seria pouco para mim. Mas só que ele está trazendo um retorno maior na prática. Isso aí é o que ele busca, mas ele está superando esse valor aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é o valor que ele está trazendo para a gente de retorno atualmente. Até por isso que ele está pagando essa faixa de praticamente 1,10 quase todo mês. Mas antes de mostrar mais informações para você, eu gostaria de perguntar para você: você possui o IFRA 11 na sua carteira? Está pensando em colocar na sua carteira? Aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição para aproveitar e fazer um ganho de capital, se você tiver comprado abaixo de 1P sobre VP? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário, até mesmo ação, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir assim que sair. E comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta, no iniciozinho do mês de setembro estaremos trazendo mais uma leitura agora do relatório do mês de agosto aqui do IFRA 11 para você. Os comentários do gestor sobre a carteira em relação ao mês de julho. Tivemos diversas novas alocações. Adquirimos debêntures da GNA1, o ticker, o NEG11. Compraram mais 4 milhões dela. E também adquirimos 16 milhões da BrisaNet. A BrisaNet é um provedor de internet aqui da região Nordeste. Por sinal, aqui no meu condomínio tem BrisaNet, mas eu não tenho BrisaNet não, eu tenho outra operadora. Esse papel foi comprado com a taxa de CDI mais 1,60, só que ele faz o swap, ou seja, a troca para IPCA usando derivativo. O risco é AA-. E eles também fizeram mais outro investimento de 14 milhões na AEGEA, que tem um risco, tem a classificação de risco, ou seja, isso aqui é o rating, viu, pessoal? Para quem não sabe, o rating AA+. E foi uma taxa de CDI mais 2,75, que eles também converteram via derivativo para IPCA. Já que esse fundo aqui, ele é um fundo indexado a IPCA. Quando ele faz essa negociação em CDI, você já viu, ele faz o swap, a troca de indexador via derivativo para IPCA. Tem outros fundos que fazem exatamente o contrário. Compram uma debenture que paga IPCA mais alguma coisa e eles fazem o swap para CDI mais. E aqui é o contrário, pega de CDI e transforma para IPCA. Aí eles falam assim, ó, com essas alocações, em apenas 2 meses, já investimos aproximadamente 38%, ou seja, quase 40%, tá faltando 62% de recursos que foram captados com a oferta do IFRA. Então eles estão trabalhando ainda para alocar o restante do valor que foi captado nessa emissão. Atualmente a alocação do fundo em debêntures é 78%, ou seja, ele ainda tem 22% do valor de caixa, como eu acabei de falar, 62% do valor da última emissão, que ainda está em caixa, que equivale a 22% do patrimônio líquido do fundo. E o spread atual dele, como eu falei para vocês, ele quer, a meta dele, o objetivo dele é render entre 0,5% a 1% acima da NTNB, mas ele está rendendo o quê? 1,43% acima da NTNB, ou seja, quase 0,5% acima do limite dele, de busca, de objetivo dele. Então tá um bom rendimento. A gente ganha aqueles 15% de desconto da isenção do imposto de renda e mais esse 0,43% atualmente. Em termos de alocação por rate, ele está com 50% da carteira sem rate, mas é exatamente porque ele está com esse valor aí para ser alocado ainda. Então tem essa distorção. E 50% da carteira dele está alocado em debêntures com rate. Em termos de exposição setorial, o fundo conta com 17% alocado em transmissão de energia, 14% em saneamento, 8% em geração hidrelétrica e 6% em telecomunicações, que é cerca de 45% do patrimônio líquido dele nesses 4 setores. No top 4 é mais ou menos 45%. E você vê que ele é bem diversificado em termos geográficos. Ele está presente na maioria dos estados do Brasil, quase 20 estados. Chegamos aqui na carteira do fundo e você vê que alguns devedores dele se repetem. O maior devedor dele, apesar de estar aqui no topo, não é a PetroRecôncavo. Um valor de 4,3% do patrimônio líquido alocado, mas não é o maior. Por que não é o maior? Exatamente porque a gente vê aqui a MESE Energia. 4 debêntures da MESE Energia, ó. Uma de 2,70, uma de 2,59, uma de 2,30 e uma de 0,93. Então, se a gente somar essas aqui, você vai ver que é um percentual de mais de 8% investido nessas debêntures da MESE Energia, ou seja, é o devedor maior do fundo. E você percebe que nem todas essas debêntures da MESE Energia tem rate. Tem 2 que não tem e tem 2 que tem. Fora essa da PetroRecôncavo que tem esses 4%, você vê aqui que tem Enalta com 3 debêntures, cerca de 4,5%, mais do que a PetroRecôncavo. E também temos várias debêntures da Águas do Rio, 5 debêntures da Águas do Rio, mais de 4% também de dívida com o fundo. Então a gente vê que não tem tantas debêntures, não é uma quantidade muito grande de debêntures, são cerca de 41 ativos do fundo, sendo que a maioria é debênture, mas também tem uns FDIC e FIINFRA
Infra aqui, ó, no finalzinho, você vê FDIC FII Infra aqui. Nessa coluna aqui, você vê, então, quais são os devedores. A gente já deu uma olhada, você vê que tudo está indexado a IPCA. Quando não é IPCA, a compra da debênture, ele faz aquele swap para virar IPCA+. Então, temos aqui as taxas. Aqui do lado, você vê os valores investidos em milhões. A taxa média do fundo é IPCA mais 7%, ou seja, uma taxa bem high grade. Até IPCA mais 8,5% eu considero high grade. E aqui é apenas IPCA mais 7%. Aí você vê que 78% do patrimônio líquido, como ele tinha falado, está investido em debêntures e em FDIC FII Infra. Mas FDIC FII Infra, o investimento é baixo. Se você somar aqui, não chega nem a 5%. Ele ainda possui, para ser alocado, cerca de 372 milhões, como eu mostrei para vocês. E aqui ele ainda tem algumas despesas provisionadas de cerca de 19 milhões, totalizando aquele valor do patrimônio líquido 1 bilhão e 600 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho. Já comente aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta, no iniciozinho do mês de setembro, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de agosto, aqui do Infra 11, para você. E aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar acompanhando nosso canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!